Será que existe estratégia perfeita? A estratégia boa e a potencialmente estratégia ruim. Aquela estratégia teoricamente boa ou perfeita, se mal executada, ela também não traz resultado. A estratégia imperfeita, vamos dizer assim, ou não tão adequada, ela na execução muitas vezes traz um maior resultado. Ele, que tem uma trajetória de sucesso em grandes empresas, ele entende a transformação de negócios, principalmente como identificar os riscos, aquilo que é invisível nas empresas, mas principalmente nos trazer uma visão do que o executivo que realmente muda o jogo das empresas. Fábio, obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite para esse bate-papo. Muito obrigado pela participação e esse espaço para a gente levar conhecimento para as pessoas. Tu é um cara que tem muita garra, né? Tem uma disciplina e foco. O mais importante é a disciplina, é a cadência, é a motivação das pessoas. E aqui não é porque a estratégia A ou B é melhor. A crença, o acreditar delas, né? No que eu acredito. Então a pessoa foi lá, aquele time pegou a estratégia perfeita, de repente não acreditava na estratégia, não acreditava que aquilo dá resultado. Consequência, a estratégia perfeita não capturou o resultado. O outro time foi lá, uma estratégia imperfeita, talvez não soubessem, acreditaram que aquilo ia dar um resultado. No final, capturaram muito mais valor. Fábio, tu vem de 3 das maiores consultorias do mundo, aí das 4 Big Four. Tirando os títulos e currículo, o que sobra? Quem é o Fábio? Qual que é a história do Fábio? Qual que é a história de infância do Fábio? Conta um pouco para nós da tua trajetória, o que te trouxe até aqui, da onde que tu veio, das tuas raízes, traz para nós um pouquinho do o que está por trás de tudo isso. Você sabe que uma das coisas mais prazerosas assim, que eu vejo na minha jornada é colecionar a história das pessoas, né? Então, meu pai, vindo de uma família, né, de imigrantes italianos, casou com a minha mãe já no Brasil. Nasci em Sorocaba, uma pequena, se eu pudesse dizer assim, porque agora, no ano passado, foi uma das cidades que mais estão com velocidade e crescimento no interior de São Paulo, no Brasil que cresce. Então, eu nasci em Sorocaba, interior de São Paulo. Cresci, na verdade, numa outra cidade, menor ainda, chamada Piracicaba, dito que é uma das cidades mais caipiras do interior de São Paulo. E migrei, fiz faculdade em Campinas e daí depois me arrisquei na cidade grande, né? O que sobra, eu acho que, resumindo a sua pergunta, é um aprendizado contínuo. Eu acho que as coisas foram acontecendo de uma maneira que fizeram com que eu fosse um grande colecionador de história das famílias, né? Porque no setor de saúde, principalmente no setor de serviços, você tem ali, geralmente, empresas familiares, os donos. Então, eu convivi muito com as histórias das pessoas que construíram seus próprios negócios. E isso, para mim, é um aprendizado incrível. Independente das casas que eu tive, isso é um aprendizado de cultura, de família, de coragem, de incentivo, de fazer as coisas erradas muitas vezes e testando ali no dia a dia. Mas para mim o que fica é isso, um grande aprendizado com empresárias e empresários que os setores de serviços, principalmente o setor de saúde, proporcionou na minha carreira. Perfeito. E para entender um pouco mais, tu é um cara que tem muita garra, né? Então tu é aquele cara que treina, que posta lá, que tem uma disciplina e traz muito nas tuas palestras, quando eu te escuto, a questão da disciplina, do foco. Tu fala muito que a disciplina vem um pouco também da competitividade, né? Tu é um cara muito competitivo, participa de ciclismo. Conta para nós, qual a memória da tua infância que tu acredita que te moldou com essa disciplina, essa vontade de vencer que tu tem, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja no esporte? Da onde que surgiu isso? Fantástico. Tudo começou quando eu tinha 3 anos de idade. E meu pai, naquela época, fazia... Não sei nem se existe isso ainda, mas fazia defesa pessoal, que é uma junção ali de judô, jiu-jitsu, um pouco ali de... Talvez um pouco de karatê, artes marciais como um todo, né? E eu
acompanhava ele, né? Eu gostava, tinha essa proximidade com esse gosto pelo esporte. Acompanhei meu pai no começo, mas eu gostava, achava interessante. E dali começa a minha trajetória. Então, quando as pessoas até me perguntam, eu até falo o seguinte: poxa, o esporte chegou primeiro, então cuidado com a decisão que você quer venha a tomar na minha vida, né? Então, e o esporte tem uma relação muito forte comigo. Eu acabei escolhendo esporte e fazer competição. Então, com 11 anos de idade, eu comecei a competir. Então, eu entrei ali na defesa pessoal, né, com 3 anos. Eu fui ali fazendo, me aperfeiçoando. Comecei a competir entre os 10 para 11 anos. E faz a história da minha vida. Participo de competição ainda até hoje. Hoje eu não faço mais lutas, né? Então, de 2013 para cá, eu faço ciclismo. E a grande raiz desse aprendizado para mim é que eu tive talvez a sorte, o privilégio de entrar ali numa escola de judô, né, que era essa defesa pessoal, depois evoluiu para o judô, e ali eu aprendi muito essa questão de hierarquia, essa questão de respeito, essa questão de utilizar a força do oponente a seu favor, essa questão da disciplina, de servir e ensinar os outros. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a ajudar as turmas das crianças, né, das que eram mais novas que eu. Então, tudo isso foram coisas que foram se desenvolvendo em mim, foram me formando muito antes do momento empresarial. Então, a minha raiz no esporte ela é uma raiz muito forte nesse ângulo, né? Ou seja, quando a gente fala de disciplina, de resultado, sempre quando alguém me passa para fazer alguma coisa, eu já estou automaticamente sabendo que aquilo é na repetição, é na disciplina, no aprendizado, servir as pessoas, liderar. Então foi tudo que eu aprendi sem saber que isso poderia influenciar depois no ramo empresarial, no meio corporativo. E depois de muito tempo, quando eu já estava no meio corporativo, que eu fazia isso automaticamente, não percebia. E aí, quando eu estava na Deloitte, você até citou uma das casas, que eu fui sócio, e aí eu tinha acabado de virar a ser sócio, isso foi em 2013, um dos sócios mais sêniores, ele virou para mim e falou o seguinte: Rosseto, nós somos um só, somos pessoal e profissional. E o que você traz do seu aprendizado pessoal é o que você é, o que você desenvolve no profissional. Então, para mim, esse aprendizado do esporte, ele foi a minha base, eu aplico ele diretamente, hoje automaticamente, inconscientemente, em tudo que eu faço, inclusive no meio corporativo. E aí, quando eu falo de empresa, eu falo de negócio, eu tenho essa questão muito forte de disciplina, de planejamento, de servir as pessoas, de liderança, de aprender com os erros. Quando a gente fala de competição, por exemplo, poxa, eu já ganhei muitas competições nacionais, internacionais. Internacionais tenho mais de 12 conquistas. Mas assim, se eu olho para trás, as perdas que eu tive, os aprendizados, são muito mais do que isso. Então, a minha trajetória de crescimento ele tem dois grandes pilares. A família, que sem dúvida é uma formação ali já no berço, né? E a relação com o esporte. E talvez eu tenha tido a sorte de pessoas que me conduziram naquele momento para a minha formação e eu pude aplicar isso em todos os ambientes da minha vida. Perfeito, perfeito. Isso é aquilo que a gente fala que não se aprende em Harvard, né? Que nem ontem eu cheguei do interior de tardezinha, ontem de noite fui correr ali no Parcão, aqui no Parcão em Porto Alegre, e eu faço corrida de aventura, não de forma profissional, de forma amadora, e eu estava no meio do trajeto, e eu já estava ali esbaforido, cansado pra caramba, mas a mente da gente, não, eu tenho que cumprir a minha meta que eu programei, e tu vai com dor e não desiste, então acho que isso o esporte traz muito forte, né? Essa educação, essa disciplina do foco de atingir o objetivo. Porque era muito mais fácil, né? Parar de correr e começar a caminhar. Por que eu tô aqui sofrendo? Por que eu vou me esforçar mais meia hora, 30 minutos aqui dando o meu máximo se eu não preciso, né? Mas não, acho que o mindset da gente de alcançar aquele objetivo que tu programou e não desistir é o que trabalha um pouco nessa questão da disciplina que tu traz e nessa autoconsciência de enfrentar os desafios e trabalhar a repetição, porque aí não tem fórmula de sucesso, né? Mas tem coisas que se faz de forma repetida que te ajudam a te levar para frente, né? Então é um pouco do que você está falando. Então, legal escutar nesse teu ponto específico do esporte, o quanto que ele de fato
faz o merge, né, com o profissional que é, né, que não tem distinção entre a vida pessoal e o trabalho da gente. É isso, né? A gente é uma pessoa só. Então, o que tu aprende, né, aquilo que tu nasceu, a tua cultura pessoal, a cultura que se transforma no trabalho é da pessoa, né? A pessoa não tem duas caras, é uma pessoa só. Então, acho que é fantástico esse ponto que tu trouxe. Com certeza. Quando a gente fala de esporte, parece que é só a corrida, ou no caso a luta, o ciclismo, mas é tudo que a gente se dedica, né? Tem duas questões bem interessantes, assim. Uma delas, se a gente olhar um corte, tem pesquisa, agora não me lembro o nome da pesquisa, mas que ela olha para atletas olímpicos durante um período considerável, 20 anos, 25 anos, e ela diz o seguinte, ela percebe que os atletas que são pódio olímpico não são, em sua maioria, aqueles que disputaram uma vez a Olimpíada. São aqueles que um dos exemplos mais clássicos é o Usain Bolt, né? Que ele participou de algumas Olimpíadas, até tem uns vídeos, ele é muito menino, até meio desajeitado, desengonçado ao nosso ver, mas ele estava ali numa trajetória e se tornou um grande atleta. Então, acho que um dos componentes do esporte, eu lembro uma colega minha de infância que tocava piano e ficava horas e horas e horas. As pessoas, elas tendem, independente se elas competem ou não, elas tendem a ir até o fim. Elas se desafiam. O limite, a capacidade é algo que não passa pela cabeça dessas pessoas, né? Poxa, eu quero chegar até o fim. E não é que eu quero chegar até o fim para mostrar para as outras pessoas. No meu caso, eu gosto de chegar ali, ter a coroação, que é a medalha e tudo mais, mas para algo individual. É a coroação do esforço individual. Mas o chegar até o fim, eu vejo, é uma característica que a maioria dos atletas ou pessoas que se dedicam, um músico, um cantor. E aí tem um segundo ponto que também é muito interessante, que é o seguinte: isso vai moldando, e você vai olhando para o meio empresarial, o quanto molda as pessoas, os resultados, você vai vendo a trajetória delas, né? Você vai vendo o quanto que aquilo faz sentido. O segundo ponto é o seguinte, é o que todo mundo gosta de falar de maestria, né? Então, quando você pratica, você vê, né? Você começou a praticar, você comentou da corrida, eu falei no caso do ciclismo, eu até migrei de esporte ao longo do tempo, e você tem aquele número mágico, né? Que, cara, você precisa se dedicar cerca de 10 mil horas, alguns mais, alguns menos, para que você seja maestro, tenha a maestria naquilo que você faz. De modo que você consiga, inconscientemente, ter uma performance absolutamente plena, né? Então, e isso, se você não... é clássico isso, você olha para as pessoas, dificilmente alguém que teve 1 ano, 2 anos já está despontando. Sim, num campeonato, num nível ou outro, com certeza. Eu, por exemplo, se eu falar dessa trajetória, quando eu fui na minha primeira competição, eu ganhei uma medalha de bronze. Mas você chegar no seu máximo, você leva um certo tempo. E quando a gente olha para as pessoas, independente da geração que elas são, mas olha para as empresas, a colheita de resultado, ela normalmente as pessoas olham com horizontes mais curtos. E por isso que elas acabam tendo uma sucessão de frustração, mexem em muitas coisas, sendo que a própria continuidade, comentando da pesquisa da Olimpíada, né, e do exemplo da maestria, são os 2 maiores forças e componentes que a gente tem. E isso não é só atleta, só quem se dedica no meio de esporte ou no meio, que eu posso dizer assim, de entretenimento, né? Se a gente olhar também grandes executivos, pessoas que tiveram sucesso, ninguém faz por acaso, ninguém faz por sorte, né? Ao sabor de fazer um dia ou outro. É porque a pessoa repetiu muitas vezes. E fechando, né? Eu recentemente vi um pouco sobre aquele treinamento dos SEALs e me chamou a atenção, aquele Hell Week, me chamou a atenção muito o seguinte, que a dificuldade não é a semana em si e fazer os exercícios, porque todos que estão ali estão plenamente capacitados para aquilo. É que acaba que uma das estratégias para descompassar as pessoas ali que estão durante aquela provação é tirar o sono. E quando elas tiram o sono, as pessoas acabam tendo uma questão emocional muito forte e abandonam a prova. Batem o sino lá e abandonam a prova. Sendo que, na verdade, o mais importante de tudo é a gente entender, a gente tem uma capacidade. O que isso nos prova?
Uma delas é que o sono é importante, com certeza. E a segunda é que nós temos uma capacidade muito além do que a gente pode imaginar ter. E isso é sensacional. Então vamos imaginar, você estava falando que estava fazendo a tua corrida e que eu posso chegar no determinada performance, eu estou como executivo, ou fazendo uma prova de ciclismo, ou vou chegar numa determinada performance. O nosso corpo e a nossa mente têm uma capacidade muito superior àquilo que eu imagino ter. Esse, para mim, foi o grande aprendizado dos CEOs do Hell Week, porque aqueles que terminam aquela semana trágica de exercício e de privação de sono, eles terminam bem. Ou seja, eles comandam o estado emocional de modo que eles podem chegar numa performance muito maior. E quando a gente olha no ambiente de empresas em crescimento, sejam startups, empresas já consolidadas, pessoas nas suas próprias carreiras, a gente acaba colocando as nossas metas. E essas metas muitas vezes nos impedem de atingirmos a nossa capacidade plena. Para mim, esse é um grande aprendizado também. Cara, tu trouxe uma reflexão aqui muito importante, que é a gente desiste muito fácil, né? Não vai até o fim das coisas. Então, na primeira dificuldade ou na segunda, a gente já está revendo um planejamento, já tá. Por quê? Porque é mais fácil, né? Ficar na zona de conforto e buscar rapidamente o resultado rápido, né? Então todo mundo busca o resultado rápido e muitas vezes o resultado não vem rápido, ele vem de uma construção. Então acho que esse ponto que tu trouxe, ele é muito importante mesmo e é uma reflexão bem interessante que eu faço aqui quando eu penso nos negócios, é a mesma lógica, né? A gente tem que entender a maturidade que a gente está como pessoa, a empresa está, e de acordo com essa maturidade, com método, com disciplina, com cadência, né, com ritos, ter persistência e acompanhar a evolução das coisas até o final e não desistir na primeira dificuldade. Sim, a dificuldade vira um aprendizado para ajustar a rota e seguir, mas não desistir, né? E as pessoas desistem muito fácil. Uma vez no My Combinator, a gente executando um projeto de aceleração lá, a meta era só não morre, só não deixa o startup morrer. Sobreviva até o final do programa. Esse era o objetivo, né? Porque nós tínhamos metas semanais para cumprir e eram programas de 3 meses, 3 ou 4 meses, não lembro exatamente. E o objetivo era chegar até o final. Não poderia deixar a empresa morrer antes. Só que muitos ficavam pelo caminho, né? Porque não conseguiam dar aquela cadência de execução. Então, você vê exatamente o que você falou, né? As pessoas não estão preparadas mentalmente para poder seguir numa linha firme até o objetivo final. Tem os empecilhos e vão desistindo, né? É o que acontece no dia a dia. É o que separa as pessoas que chegam no objetivo final de quem não chega, né? Muitas vezes. E conectando assim essa fala do esporte um pouco, né, dessa construção do que nós somos com o mundo empresarial, é justamente isso, porque o caminho mais fácil é você não seguir. Por isso que as pessoas comentam, aqueles que chegam falam muito, apaixonam-se pelo processo. Porque é muito mais importante a sucessão de atividades que você faz com excelência no dia a dia, do que você atingir algo muito impensável lá na frente. E muitas vezes é isso que faz as pessoas desistirem. Porque quando você começa a jornada, seja ela qual for, qualquer tipo de meta, o começo é mais fácil. E aí ela vai, aos poucos, tendo dificuldade e abandona. O abandono talvez seja a decisão mais simples de se tomar naquele momento. Cada um, lógico, com a sua vida, seu repertório. Às vezes você toma uma decisão de não continuidade por questões pessoais e tudo mais, mas estou te deixando um pouco isso de lado. E você sabe que eu li recentemente um artigo do Strategic Management Journal, muito interessante, até publiquei no LinkedIn esses dias uma reflexão sobre isso, que ele diz o seguinte, e tem muito a ver com o que a gente está falando, porque ele fala, o autor ele fez para a tese de doutorado dele, ele fez um estudo onde ele avaliava a estratégia boa e a potencialmente estratégia ruim, né? Ou será que existe estratégia perfeita, né? Essa era a provocação dele. E aí ele percebeu o seguinte, poxa, aquela estratégia teoricamente boa ou perfeita, se mal executada, ela também não traz resultado. Entretanto, a estratégia imperfeita, vamos dizer assim, ou não tão adequada,
feita com pouco dado e etc., ela na execução muitas vezes traz um maior resultado. E para mim, aqui no artigo não avança em relação a isso, né? Mas eu faço aqui uma reflexão, eu falo, cara, então o mais importante é a execução. E aí volta a questão do onde a gente aprende, a questão do esporte, etc. É não deixar a peteca cair, é a disciplina, é a cadência, é a motivação das pessoas. E aí conecta com uma outra coisa que eu acredito, que é o seguinte, ou seja, então o componente execução é mais importante que a estratégia, é isso que você está falando, Fábio, mesmo você vivendo em casas, das melhores casas é a McKinsey, Deloitte, KPMG, que são excelentes em estratégia, sim, a capacidade de execução ela é a mais importante. E aqui não é porque a estratégia A ou B é melhor, aí eu acredito no seguinte, porque isso ele desperta nas pessoas a crença, o acreditar delas, né? Então, no que eu acredito? Então a pessoa foi lá, aquele time pegou a estratégia perfeita, de repente não acreditava na estratégia, não acreditava que aquilo dá resultado. Consequência, a estratégia perfeita não capturou o resultado. O outro time foi lá, uma estratégia imperfeita, talvez não soubessem, acreditaram que aquilo ia dar um resultado. E aí o que aconteceu? No final, capturaram muito mais valor. Se você me der 10 dias aqui e listar um monte de empresas, eu vou mostrar para vocês quem ficou bilionário e quem não foi para frente. Pode ser engraxate, pode ser costureiro, manicure, cabeleireiro, panificadora, pode ser chofer, pode ser o que for. E isso é a maior prova que não existe melhor mercado. A tecnologia pode ser melhor para ajudar, ela é meio, sim, com certeza, mas não existe mercado perfeito, não existe o tal do high ticket, o tal do... Não existe nada disso. O que, na verdade, existe de fato e que comanda o jogo, é disso que nós estamos falando, é o acreditar. Independente do mercado, se isso não fosse verdadeiro, então você só estaria as pessoas se desenvolvendo em mercados perfeitos em um segmento específico, mas não. Se a gente olhar hoje no ramo de carro, com certeza alguém internacionalizou uma empresa e começou como chofer. Com certeza alguém que fez ali um buffet de festa infantil virou uma franquia, sei lá, ou um business internacional. E para mim o componente do... Você perguntou, a primeira pergunta sua foi para mim é isso, acompanhando os empresários você vê aquele que acredita, aquele ou aquela que acredita de fato que aquela alavanca, aquela estratégia, que o teu negócio está bem posicionado, mesmo que não esteja, é o que vai dar certo. Perfeito, ótima reflexão. E deixa eu perguntar uma coisa, falando de saúde, tu tem 18 anos de experiência no setor, né, com grandes consultorias, é advisor numa das minhas empresas, a WeConnecta, a gente conversa bastante sobre isso, que é uma health tech da área da saúde. Falando do trabalho que tu fez no CCG Saúde, depois foi adquirido no processo de M&A pela Hapvida. Cara, como é que foi esse processo? Em que momento que tu percebeu a virada de chave? Qual foi a jogada principal do sucesso dessa construção que foi feita pensando na saída logo ali? O Centro Clínico Gaúcho eu tenho um carinho muito especial, porque foi o que me trouxe para o Rio Grande do Sul. Então, aquelas coisas que você planeja e nunca sabe como que vai ser na tua vida, né? E em um dado momento apareceu essa oportunidade. Na época eu era sócio na KPMG, na área do setor de saúde, para o advisory, né? Ou seja, toda a parte de estratégia, operações, tecnologia, compliance, todas as áreas eu liderava ali na KPMG e fui convidado para vir para essa tese. Na época, a Kinea, que é um fundo de private equity, que é um braço do Itaú, Banco Itaú, adquiriu 51% do Centro Clínico Gaúcho e fui uma das pessoas, veio um outro executivo também, um médico, e que me deu a oportunidade para minha família para vir para Porto Alegre. Então, para mim, é um carinho muito especial. Ali era um cenário bem interessante, porque quando o fundo entra, ele quer... Qual que é o desejo dele, né? Por meio do capital investido, num curto espaço de tempo, ele valorizar o máximo do negócio e sair do negócio. E esse curto espaço de tempo ele pode ser de alguns meses até 7, 8, 10 anos. Né? E ali conosco, a estratégia nossa era para que fosse em alguns anos, ou seja, a gente falava ali em 4, 5 anos,
aproveitando uma janela de crescimento do mercado. E acabou que eu posso estar enganado aqui um pouco nas datas, mas em 2021 foi a maior transação do setor de saúde no Brasil. Então, isso é público, né? Foi vendido por 1,1 bi, praticamente 4 vezes o valor que foi valorizado ou valorado no início do projeto pelo Banco Itaú, e com esforço de 2.000 pessoas. Né? A gente está falando nós dois aqui, mas tem 2.000 pessoas que trabalharam nesse projeto. O cenário que a gente tinha, o contexto que a gente tinha naquele momento, o CCG era uma empresa verticalizada, ou seja, operadora de plano de saúde, que tinha os seus recursos próprios. Né? Então, tinha 25 centros médicos, tinha um hospital-dia, tinha ali medicina ocupacional, tinha odontologia, tinha todas as funções próprias e oferecia isso para os seus clientes. Cerca de 160 mil vidas, né? Ou seja, que faziam parte do plano de saúde, e 4 grandes fundadores, colegas, amigos, que fundaram o Centro Clínico Gaúcho e trouxeram com maestria esse negócio por toda a sua vida até aquele momento. O retrato era que, em 2019, quando começou o projeto, ele não tinha pouca margem, né? Então ele tinha 95% de custo, né? Que fala-se no mercado de operadoras de sinistralidade, e pouco espaço ali para o lucro que sobrava era cada vez menor. Foi quando nós começamos. O resultado disso foi depois de 2 anos, né? Vendeu por quase 4 vezes o valor, só que em 6 meses do projeto, ou seja, começamos em julho de 2019, no final do ano, e é público, o balanço do CCG já apontava de uma sinistralidade de 95% para uma sinistralidade de 65% em 6 meses. Mas olha que interessante, depois até a venda do CCG, e passou por Covid, um estresse financeiro, uma série de coisas, e depois a gente acabou entregando, né, vendendo o negócio, até quando a Apivida, junto, na época, com o Grupo Notre Dame Intermédica, que elas combinaram negócios, né, os 2 negócios, virou hoje só a Apivida, e eles adquiriram o Centro Clínico Gaúcho. Né. E ali a gente... dentro também do que eu aprendi de um acreditar com relação a negócios. Né? Então, a gente tinha 2 olhares ali. Um era olhar para balanço, ou seja, que ações e alavancas que nós vamos fazer, que vai dar impacto no balanço patrimonial e DRE, demonstração do resultado. Ou seja, tudo aquilo que vai impactar o meu patrimônio e o meu resultado enquanto competência, né, econômico, e o fluxo de caixa, ou seja, o que ações que a gente pode fazer para melhorar o fluxo de caixa, que é o pulmão do negócio, que é o pulmão do crescimento e tudo mais. E ali é um aprendizado que eu tive muito, e aí isso é um mérito das casas que eu passei, dos projetos que eu fiz, e aprendi muito em campo de metodologia, onde você olha e equilibra, né, eficiência dos ativos, eficiência de receita, eficiência em margem. Então a gente está olhando aqui justamente essa visão de capital de giro, fluxo de caixa, né, pela eficiência dos ativos. Está olhando ali pela eficiência de receita e de margem, olhando ali o balanço. Né. E aí você tem um quarto componente que, para mim, é um dos mais importantes. Ele não é tão direto quantificável, né, mas ele é a capacidade de execução, a eficiência organizacional. E é interessante porque a gente começou elencando para cada um desses 4 pilares várias iniciativas. Colocamos aí para executar essas iniciativas, a gente tinha as áreas funcionais, né? O CCG na época tinha 10 ou 12 dos principais gestores, e que a gente foi colocando as principais estratégias para as áreas funcionais. E, no paralelo, a gente criou uma equipe multidisciplinar com pessoas de todas as áreas da organização, finanças, operações, growth, marketing, mercado, tecnologia, e criou uma equipe multidisciplinar com pessoas da casa e pessoas de fora para os novos projetos. Então, iniciativas que melhoravam, que já estavam em curso, a gente colocou direto nas áreas funcionais. Iniciativas que eram novas e que precisavam de uma agilidade maior,
a gente colocou numa estrutura apartada matricial. E à medida que esses projetos foram sendo implantados, a gente foi colocando essas pessoas nas áreas funcionais. Em 3 meses, praticamente 80% dos projetos estavam em curso, não dando resultado todos, mas em curso. E isso que fez com que a gente em 6 meses saísse de 95% de sinistralidade para 65%. Só que depois, a capacidade de execução, a disciplina de execução em manter aquele resultado até o grupo Notre Dame Intermédica assumir, que aí foi quase 2 anos e meio para frente. O todo foram 3 anos de história. Eu acabei continuando também depois no grupo Notre Dame Intermédica a Pivida, né? Ou seja, da integração, que foi também uma experiência incrível, porque tudo aquilo que tinha sido feito e sido colocado em curso foi questionado, muitas coisas continuaram, outras tantas, com a expertise que eles tinham, eles mudaram. Então, para mim, foi uma experiência incrível assim, na minha carreira, e talvez fora do ambiente de consultoria, talvez não, com certeza, fora do ambiente de consultoria, no ambiente de executivo, papel de executivo, o maior impacto que já tenha gerado no setor de saúde. Fantástico. Acho que o principal desafio são as pessoas, né? As 2.000 pessoas que fizeram parte desse processo. Cara, como é que tu engaja todo mundo para que essas pessoas trabalhem de forma integrada, olhando para o objetivo principal maior da organização e consigam fazer esse avanço sem fricção? Porque esse é um grande problema, né? Você pega uma empresa, não digo familiar, o CCG não era familiar, mas uma empresa local aqui do Rio Grande do Sul, chega pessoas de fora, tem essa integração. Como é que foi essa governança para esse trabalho acontecer de uma forma fluida e funcionar, né, de forma rápida, assim, um resultado tão rápido? Porque geralmente o que se escuta em processos de, principalmente M&A, é problema de cultura, né? É o principal problema. Como é que tu resolveu isso? Com certeza. Inclusive, muitas vezes, quando eu converso com outras pessoas, eu falo, tudo é sobre pessoas, né? Tudo é sobre pessoas e o ambiente em que elas vivem, né? E elas têm um poder muito forte. Então, o poder de você... Acho que tem é uma moeda com 2 visões diferentes. Uma delas é a sua pergunta: como que eu mobilizo e conduzo 2.000 pessoas em prol do desenvolvimento, né? Em prol do resultado. E, ao mesmo tempo, como que eu engajo essas pessoas, né? E se eu não conseguir dar esse tiro, essa mobilização, eu não consigo fazer isso. Esse é um erro. Eu não consigo fazer isso pela imposição. Você até consegue impor isso por um tempo, mas um tempo curto, e o impacto também você não vai fazer, talvez mais com seus diretos. Você não consegue mobilizar as pessoas. E conectando um pouco do que a gente falou lá do acreditar, né, quando eu dei o exemplo da estratégia perfeita ou imperfeita, ele também cabe aqui. Uma das coisas principais na minha rotina própria, eu estava ali no projeto CCG, eu estava como diretor financeiro. Então eu era o CFO da companhia e eu não olhava sobre a ótica técnica médica, mas todas as outras áreas eu tinha responsabilidade. E eu atuava diretamente. E a parte médica em si, técnica, o colega que veio que estava olhando, né? Então, assim, primeiro, o que eu fiz mais rápido foi criar essas 2 estruturas, né, para conseguir executar os projetos e executar as melhorias já para as áreas existentes. Então, que eu comentei um pouco da estrutura de absorção e velocidade de execução e a estrutura que já existia para atender as melhorias, né? Então, porque com isso eu já sabia que o cavalo estava na pista. Os cavalos estavam na pista e agora como que eu mobilizo esses cavalos, né? E aí eu conversei com a gerente de RH na época, Patrícia Campos, e a gente criou ali uma estratégia não só de comunicação, mas de estar próximo das pessoas. Eu falei para ela, Patrícia, não vamos conseguir estar com todas as pessoas, mas nós temos que reverberar na organização o máximo que a gente puder. Então eu também coloquei um tempo muito grande, assim, a gente criou cafés da manhã para conversar sobre o projeto. E o que eu falava sobre o projeto? Falava sobre a tese, sobre o resultado, contava a história do que seria.
contava a história do que seria aquele momento, o momento do CCG, aonde gostaria de chegar, que era ser uma empresa maior, que todo mundo ia melhorar suas carreiras. E a gente olha hoje, muitos cresceram na carreira, muitos deram certo. Nem todo mundo se viu naquele projeto e saíram, né? Isso é natural, são pessoas, né? Mas eu acredito muito, Felipe, no seguinte, todo mundo tem um sonho. E você vai conseguir mobilizar as pessoas e engajar à medida que o máximo que você puder está próximo da realização do sonho dessas pessoas. Então, nos cafés da manhã, eu tentava estar próximo das pessoas, dizer o que a gente queria e que aquilo estava engajado, estava conectado com o que elas queriam. Toda segunda-feira eu lembro que a gente tinha a entrada de novos funcionários, eu participava do onboarding, ia lá, falava do projeto, não na íntegra, mas falava do projeto, do que a gente queria fazer, fazia perguntas para as pessoas. As pessoas viam que cada uma delas era importante o que elas faziam, o que elas estavam desenvolvendo, porque também tem disso, né? Quando você tem 2.000 pessoas, a pessoa começa a não se enxergar mais o impacto que ela gera, o resultado que ela gera. Será que faz sentido? As pessoas nem veem o que eu estou fazendo. Visitei as unidades, então a primeira foi os cafés, foi também essa questão dos onboardings, visitar as unidades, celebrar os resultados. Quando tinha todo mês ali o ciclo, a gente instalou isso na empresa, né, implantou isso, o ciclo financeiro, que a gente já tinha que reportar para o conselho e tudo mais, mas a gente também levava para as equipes, juntava. Quando deu os 3 meses dos principais projetos, a gente foi num ambiente, criou ali um happy hour, alguma coisa, onde ficava passando todos os projetos, tinha um ambiente para as pessoas tirarem fotos. Ou seja, a gente tentou criar um ambiente próximo das pessoas. Veja só, não teve incentivo financeiro, não teve incentivo de qualquer natureza que não fosse evidenciar o trabalho das pessoas. E está próximo. Por estar próximo, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam trazendo para você as necessidades, os problemas e o que elas não estão conseguindo fazer. E esse acaba que tendo... Então, de um lado, eu já tinha colocado os cavalos na pista, definido as alavancas, definida a estrutura de execução e estrutura funcional, se aproximando das pessoas. Dali para frente, meu papel foi limpar o terreno para as pessoas irem o mais rápido possível. Ah, mas todo mundo se engajou? Com certeza não. Tem aquela lei de Price que diz, né, que a raiz quadrada do número da performance, né, agora exatamente eu não lembro, mas a raiz quadrada do número de pessoas é a quantidade de esforço que você tem. Então, provavelmente, se tem 2.000 pessoas na organização, a gente, por baixo ali, sei lá, 400, 500, 600 pessoas a gente conseguiu, de acordo com a lei de Price, né, a gente conseguiu mobilizar e que foi suficiente para criar o impacto que a gente criou. E aí você vai me perguntar, e a gente... Todo mundo tinha um valor de venda, uma história de narrativa de projeto CCG, né? Eu posso dizer que a gente cumpriu cerca de 90%, 95% do que a gente queria. Não chegamos no nosso 100%, mas todo mundo ficou muito feliz. Feliz com o que fizeram, com a oportunidade de trabalhar num grande projeto. Eu tenho uma satisfação enorme, minha família. Tenho assim relação com os antigos fundadores, né? Vejo eles recorrentemente. E para mim isso é o que importa. Mais do que a transação financeira em si e a oportunidade de fazer um grande projeto. Cara, esse teu depoimento é fantástico mesmo. Eu estava aqui pensando, cada vez mais as pessoas hoje em dia, já não só hoje em dia, desde aquela época, né, que você falou, elas engajam com base numa visão, num propósito, né, onde consegue unir o sonho da pessoa com o sonho e o desafio no local que ela está. E você, com maestria, junto com o pessoal lá, conseguiram conectar essas pessoas e engajar elas nessa jornada. Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer negócio, né? Porque a empresa começa a crescer, você sozinho precisa de pessoas, e tá bom, como é que eu trago pessoas e engajo essas pessoas no propósito da minha empresa? E aí se fala muito de engajamento, de propósito, mas no final do dia, qualquer negócio é feito de pessoas. O que importa são as pessoas. Se as pessoas não engajaram o negócio não cresce, né? Não funciona. Então, acho que muito legal de escutar esse case de sucesso, que foi muito comemorado aqui no Rio Grande do Sul,
principalmente no setor de saúde. E, cara, parabéns aí. Eu, agora, escutando essa história no detalhe, eu não tinha ainda entendido o tamanho desse impacto, né, para essa quantidade de pessoas. Eu sempre imaginei que era uma staff muito menor, né, e não tão grande como foi na época. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Tu traz muito a questão do crescimento exacerbado, o risco de saúde da empresa. Na tua experiência, qual que é o maior risco de um crescimento acelerado? Qual que é o maior risco para o CEO de um crescimento que muitas vezes ele não olha para dentro da empresa e foca muito em conquistar cliente, em faturamento, sem se preocupar com caixa? O que isso impacta no negócio? Pergunta belíssima. Mas eu vejo que, para mim, o maior risco para mim é não fazer. Para mim, o maior risco de todos os riscos é não fazer. E eu vejo muitas pessoas, seja empresários, executivos, e aqui não é uma crítica, mas a gente quer o detalhe do número, a gente quer ter o conforto máximo, a gente quer trazer o risco a zero, e assim, risco zero não existe. Na verdade, a oportunidade está no risco. Então, para mim, o mais arriscado é não fazer, é não arriscar. Porque, na verdade, quando você se dá a chance de fazer, esse caminho, que não é um caminho linear, todo asfaltado e tranquilo, ele vai te colocar em diversas situações assim críticas. Mas ele também vai te dizer e vai te mostrar algo que você não conhecia. Então, essa para mim é a beleza da execução. Independente do risco, independente do receio, ir para a execução. Com método, com disciplina e fazer. Então, para mim, esse é o risco máximo é não fazer. Agora, quando eu olho para as empresas, assim, também o que eu percebo? Eu brinco muitas vezes assim, que história que você quer contar? Você quer contar que você tem muita receita na tua empresa, faturo X milhões ou X bilhões? Ou você quer contar uma história do valor que ela gera, do caixa que ela tem, do resultado que ela dá, né? Então, eu vejo muito isso, as pessoas correndo, seja empresários, seja empresas familiares, sejam executivos de multinacionais, e a culpa não está nas pessoas, né? Talvez o grande vilão sejam as metas que nós criamos, né? Então vira essa corrida exacerbada para atingir o resultado e você ganhar o pote de ouro, né? Seja uma remuneração variável, seja uma saída de negócio. Então, para mim, quando você olha, uma das miopias é essa, você olha para o processo de modo que quero crescer, e ele é a solução de todos os problemas, eu esqueço da base. A margem, eu esqueço da eficiência de processo, eu esqueço de o que me trouxe até aqui, quais são os verdadeiros ativos das empresas, né? Porque muitas vezes isso acontece muito em empresas que passaram por diversos M&As, né? Então você tem ali a empresa do Fábio, a empresa do Felipe, teve um sucesso até um dado momento, aí veio uma empresa, seja ele um banco, seja ele um grupo maior, um estratégico, compra essas empresas e acaba que, sim, o modelo dele é melhor, o modelo é vencedor, mas eu acabo que escanteando aquilo que foi feito durante muito tempo. Para mim, essa é a base, para mim, esse é estrutural. Isso não quer dizer que a básica, o estrutural, você tem que levar adiante. Você tem que mudar isso no tempo. Mas não de tal forma que a empresa perca a sua identidade. Então, isso acontece muito quando você vê em transações, ou empresas que foram adquiridas ou vendidas, ou enfim, cresceram muito, o dono era muito presente, depois ele não está mais. Então, de um lado, você tem a pessoa que não quer largar do negócio e o negócio não cresce, porque ela acha que ela faz melhor que todo mundo, e ela pode ser um executivo, ela pode ser um empresário, uma empresária. E do outro lado você tem o oposto, que você acredita que a solução para tudo é vendas, é comercial, é o tal do growth, a solução para tudo é o crescimento,
sim, para muitas coisas, porque ela diminui os riscos, ela atenua muita coisa. Mas se você está crescendo, você não tem margem, se seus processos são ruins, se o atendimento ao cliente é ruim, você vai destruindo o valor do teu negócio. Você vai deixando menos dinheiro na mesa. Aquela tal brincadeira, né? Poxa, eu tinha uma pizzaria e eu tinha um lucro maior do que eu tenho agora 10. Eu tenho 10 pizzarias agora com um lucro menor do que eu tinha um. Pois bem, tu foi brigar por ter mais receita e você esqueceu da base, você esqueceu da margem, você esqueceu da eficiência. E é muito mais fácil a gente olhar, e é o brinquedo novo, né? É muito mais fácil a gente olhar para uma empresa, o que eu vou fazer nela, alguma coisa de tecnologia, ela vai crescer, ela vai fazer, etc., do que eu ir lá no processo, na base dela, na margem, no caixa, pessoas, etc., e eu sempre manter isso. Então, para mim, um dos principais aprendizados é esse. A gente, em detrimento do crescimento, a gente deixa a base ou a história da empresa. Escutava muito isso no B2C antigamente, né? Que tinha que conquistar cliente, não importa o CAC, né? Mas o importante era ter uma base grande para depois valorizar essa base. Aí veio a pandemia, aquelas empresas que só investiam e sempre devendo, a coisa mudou, né? Então começou a se olhar muito também para a eficiência operacional. Eu acho que esse é um ponto muito importante que, concordo contigo, as empresas, as pessoas esquecem. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Da tua experiência, olhando para 10 anos atrás, qual é a crença que tu tinha que ela mudou? O que tu acreditava antes e fazia achando que era o certo, que hoje tu, puxa, com a minha experiência que eu tenho, pelo que eu passei, cara, isso não é mais assim que funciona. Já vi que agora a coisa é diferente. Não, excelente. Eu acredito que a principal mudança que teve assim no meu mindset, na minha mentalidade, foi não, e não quer dizer que você vai adquirindo maturidade com o tempo, né? Eu acho que esses dias eu estava com um pessoal de marketing que me ajuda no dia a dia. Falou, Fábio, poxa, você tem vários cases e tal, e eu comecei a compartilhar os casos e projetos, né? Claro, não falando dos clientes, etc., mas dos resultados do que eu passei, né? E eu peguei um arquivo de 2013. E aquele momento, naquele arquivo de 2013, tinha mais de 100 projetos. Que eu não fiz sozinho, com certeza, e que eu fiz com a ajuda de outras pessoas, ou projetos que eu não liderei, mas que eu participei de certa maneira. Eu acho que na primeira fase da minha carreira, antes de virar gerente, eu tinha uma crença muito forte que tudo era questão que se resolvia com método e ferramenta. Isso é uma verdade para muita coisa. Ou seja, eu tinha uma visão muito técnica. Então, a vírgula da planilha, a variável, o último número, a última linha, isso é muito importante. Mas não é tudo. Depois eu fui aprendendo que, quando eu fui gerente, né, eu fui aprendendo que aquela habilidade que eu tinha, aquela crença que eu tinha de super técnica, hiper técnica, né, ela não deixou espaço, mas foi complementada com uma visão de como eu faço as outras pessoas replicar esse conhecimento, esse aprendizado, mesmo eu não fazendo. Porque é bem interessante isso. O que me trouxe, né, com esse desenvolvimento técnico até aqui, agora não vai me deixar eu escalar, porque se eu continuar fazendo tudo que meu cliente faz, eu sendo o principal artesão, eu tenho uma capacidade de crescimento pequena. Então eu aprendi que como que eu passo isso para as pessoas, né? Como que eu assumo, porque você está assumindo um risco, como que eu assumo um risco junto com essas pessoas, de modo que elas façam da maneira delas, que pode ser melhor do que eu fazia, pode ser pior do que eu fazia, mas que vai dar um resultado positivo. Então essa foi o segundo momento da minha carreira, né? Como que eu mobilizo as pessoas, como não é encantar as pessoas por as pessoas gostam de mim, não é isso. Como que elas fazem isso por mim e por elas, da melhor maneira possível. E uma terceira fase que eu vejo assim da minha carreira, eu comecei a ter um olhar muito para essa questão da cultura, da raiz,
Por que as pessoas? Porque a gente sempre, na nossa arrogância, parte do princípio que a gente faria melhor, com menos recursos. É claro, o filme já passou, né? O filme já passou. Então, o que eu vejo hoje, muitas vezes, é de fato, por que as decisões foram tomadas dessa maneira? Por que as ferramentas não foram utilizadas? Por que as pessoas inteligentes que estavam nessa época não fizeram de modelo A, B, C? E aí eu estou descobrindo uma verdade, né, parcial, porque verdade total não existe, que a cultura e o que faz as empresas chegar até aquele momento, né, que eu chamo de ponto de partida, é muito importante. E você sabe que tem um estudo, e isso eu aprendi na McKinsey quando eu tive, é uma principal casa de estratégia, que quando a gente olha para o recorte do resultado, né, se na base 100 aqui o resultado, o ponto de partida, que é tal do endowment, ele é cerca de 20% ou 30%, se não mais, do resultado da empresa. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que eu fiz a partir desse momento que a gente está falando aqui nessa conversa, para trás dentro de uma empresa, eu não tenho como mudar mais. Mas ela pode impactar até 30% do meu resultado, ou até mais. E isso tem a ver com a tecnologia que eu investi, as pessoas que eu reconheci, os resultados que eu celebrei, aquele programa de qualidade que eu não deixei para trás, aquelas iniciativas que moveram e moldaram a cultura da empresa. Então, para mim, o grande aprendizado é assim, existe resultado no legado. Isso, para mim, é o meu principal ponto hoje é esse. E quando eu olho para as empresas, não vejo, por mais que eu tenha uma vivência e eu sei que pode mudar, eu procuro cada vez mais sentar na cadeira ou olhar com os olhos de quem está ali, que de repente é uma segunda geração, uma terceira geração, é quem criou o próprio negócio, e que eu, na minha arrogância, não vou dizer, mas se eu tivesse feito o método ABC, já estaria aqui. Por que essa pessoa não fez? Por que não deu certo? E por trás dessa pergunta reside um tremendo resultado. Um tremendo resultado. Então, essa para mim são as 3 fases. Uma fase técnica, e elas se complementam hoje. Uma fase de liderança, como eu mobilizo as pessoas, lidero, a gente faz com que elas trabalhem para elas e para a gente em conjunto. E hoje, né, o que tem por trás da história de cada negócio. E, de novo, volta sempre para as pessoas, né? Cara, muito bom. Muito bom. Acho que esse é o grande ponto de inflexão dos negócios, né? Ter essa consciência, entender, de novo, voltamos para as pessoas, que a gente falou, né? Entender a cultura de cada pessoa, qual que é a base para poder, a partir dali, se olhar para um objetivo, baseado numa visão, né? E alinhar, né? O teu alinhamento de todo mundo olhando para o mesmo objetivo para que o barco vá para um lugar só, né? E não em zigue-zague, né? Eu acho que esse é o ponto. Pode até ir no zigue-zague, mas que ele chegue onde a gente deseja, que vá crescendo. Né? Exato, exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é meu advisor da WeConecta, a gente troca bastante, traz uma visão muito boa do setor, aplicando para o negócio de saúde que a gente trabalha nessa empresa. Se tu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para qualquer pessoa da história, pode ser uma pessoa que já não está mais aqui, que pergunta tu faria e qual a resposta que tu acha que tu iria receber? Qual que é a pergunta de $1 milhão? Para mim, assim, e é legal, eu achei bem, a gente não combinou essa pergunta. Primeiro que, assim, tá contigo como advisor e outros clientes também que eu tenho, é muito gratificante, porque eu aprendo muito. Eu aprendo muito com as pessoas e isso não tem preço. E aprender não é só sobre negócios, é sobre a trajetória, a vida de cada um, e isso importa muito. E que a gente pode traduzir em resultado. Mas para mim a pergunta de $1 milhão é o que é riqueza para cada uma das pessoas, né? Acho que para mim a resposta disso é um grande aprendizado, é o que me mobilizou. Quando eu era mais novo, né?
já faz um certo tempo, mas quando eu era mais novo eu perguntava muito para o meu pai. Meu pai era executivo, chegou a ser CEO de empresa no ramo têxtil, né, um ramo que foi dilacerado pela competição, mercado, etc. E eu perguntava muito para ele, poxa pai, aquele cara lá... Eu perguntava muito duas coisas. Qual a idade daquela pessoa e o que ele fez, ou ela, né, fez para estar onde está. Seja um ator, seja um executivo, seja um atleta. Então eu sempre tive o desejo de entender o que mobilizou essas pessoas, o que elas fizeram na trajetória delas, né? E isso é o que eu chamo de riqueza. A riqueza aqui não é financeira. A riqueza do que... Porque quando a gente olha para as pessoas, é o conjunto de valores que ela carrega, é naquilo que ela acredita, é de fato no ponto mais interior dela, né? O que faz com que... E aí vem aquelas histórias, eu sou um imigrante, que nem aconteceu com a minha família, muito disso, somos imigrantes. E aí você vem... E o porquê dessa pergunta da riqueza? E eu percebi ao longo do tempo que não existe nenhuma história de sucesso, não vi nenhuma até hoje, sem ter uma parte, um processo, uma fase, uma história inteira de superação. Então eu nunca vi uma história de sucesso sem ter por trás uma história de superação. E isso é fantástico. E eu aprendi também uma outra coisa, que esse tipo de pergunta, qualquer pessoa está disposta a falar. Todo mundo gosta de falar de você próprio. Então, quando eu me aproximo, e eu não vou... Felipe, qual que é a riqueza para você, né? Mas quando você pergunta dela, o que levou ela até ali, o que ela valoriza, cara, é incrível. É incrível. Todo mundo, com raras exceções, param para te ceder o tempo para contar o que elas fizeram. E não é pela soberba, não é pela... eu estou aqui. Não. Você vê que ela, poxa... Porque tem uma história de superação. E a pessoa tem orgulho de falar sobre aquela história. E se a gente olhar o Brasil que cresce, que a gente diz, né? Que são das famílias, dos donos e etc. Todos começaram de alguma forma numa história de superação ou numa fase de superação, né? Então, é isso que eu... Cara, gostei muito. Essa é a minha pergunta de milhões. Gostei muito do que tu falou. Acho que até vou começar a usar essa questão de como que eu traduzo a riqueza com base nos valores que a pessoa carrega, né? O que está por trás? Qual que é a história dela, né? O que trouxe ela até aqui? O que marcou no DNA de cada um, né? Porque cada pessoa é única, né? Então, bem importante esse teu ponto aí. Eu acho que tem muito valor. E pegando um gancho, uma outra pergunta difícil para te tá? Que a gente não combinou nada. Qual que é o legado que o Fábio quer deixar? Qual que é o sonho do Fábio? Já falou um pouco, mas qual que é o legado? Como o Fábio quer ser percebido ou quer ser lembrado quando falar o nome Fábio Rossetto? Você já pensou nisso alguma vez ou não? Cara, eu já pensei, mas assim, não pensar sobre o fato de pensar, a reflexão e tudo mais, mas é o que eu falei no começo, né? Tipo, e é uma questão, acho que muito do... Acho que família e esporte me mostraram isso, que eu tenho uma paixão por servir as pessoas. Então, um exemplo simples. Quando tu foi lá, me convidou, vamos fazer uma conversa, seja o nome que for, no canal, no podcast, etc. Independente se isso vai gerar o que gerar, não pouco importa. Estar aqui, transferindo conhecimento, compartilhando, aprendendo, servindo as pessoas que podem estar nos ouvindo e utilizar para qualquer coisa, para mim é o principal legado, né? Tipo, legado, assim, isso é bem interessante. E eu lembro quando era... É legal porque na minha como eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra, mas na minha geração, ou na nossa geração, a gente é um misto de analógico e digital. E esse negócio de... Eu nunca me incomodei de fazer alguma coisa para alguém, eu não meço esforços. Muitas pessoas me procuram, às vezes, para pedir uma opinião, às vezes um cliente não fecha ou quer uma conversa.
eu sempre acredito que não é sobre... As pessoas sempre vão nos levar para algum lugar. Então, estar com pessoas, colecionando as conversas, as histórias, as narrativas, servindo as pessoas, poder ajudar, eu acho que esse é um dos pontos. O segundo, eu tive um privilégio muito grande na minha carreira, então nas casas, quando você comentou, né, eu tive na escalada corporativa, eu comecei lá como consultor, como analista, fui crescendo, virei sócio das firmas de consultoria, então tanto Deloitte como KPMG como McKinsey, então nas três eu acabei tendo essa possibilidade, e eu tenho a chance agora também de, poxa, posso levar esse impacto além dos muros, posso levar para outras pessoas, posso compartilhar esse conhecimento. Eu nunca segurei o conhecimento para mim, eu sempre tive essa questão da partilha, essa questão... Eu sou muito de um posicionamento, né, quando a gente fala estratégia, né, estratégia colaborativa. Eu acredito muito no poder disso, e para mim esse é o principal legado. E tem duas coisas para mim que são mais importantes, assim, quando a gente fala ser humano, né? Uma delas é tempo e conhecimento. O conhecimento, ele nos leva a viver o que a gente nunca imaginou. E o tempo talvez seja o maior ativo que a gente possa doar, compartilhar com alguém. Então, o momento que a gente está aqui agora, a gente está compartilhando uma trajetória que hoje na minha carreira, em saúde, 18 anos, mas já na minha vida pós-faculdade, 25 anos, e a gente pode levar para as pessoas, encurtar. Essa é a beleza de ter a tecnologia e tudo mais. Então, para mim, esses são os dois legados. Servir as pessoas e o segundo, poxa, compartilhar conhecimento, compartilhar tempo com as pessoas. Acho que para mim isso não tem preço. E isso é interessante, porque aqui, sem fazer comparação com ninguém, né? Em nenhum momento aqui na nossa fala a gente falou de conta de banco, de quanto a gente ganha, de quanto a gente deseja. Então, para mim, esse aspecto da felicidade e se sentir pleno, ele é mais simples do que a gente imagina. Até na última conversa que a gente teve, foi num encontro presencial que eu fiz em Novo Hamburgo, faz um mês, eu acho. Falei sobre o passado, presente e futuro, né? E foi justamente isso, nessa ânsia de viver um futuro e de ficar se remoendo pelo passado, você esquece do dia de hoje, o que você pode fazer de fato. E aqui que está a maior riqueza, né? No que a gente pode fazer, no impacto que a gente pode levar. E quanto mais presente a gente tiver e sabendo que, valorizando as coisas que a gente pode valorizar de uma maneira simples, a gente vai se sentir feliz sempre. Tem uma colega minha que sempre pergunta para mim: e aí, como que você tá? Tudo bem? Eu tô feliz. Eu tô falando, não pode, ninguém tá feliz todo o tempo. Mas o feliz não é se sentir satisfeito. É sentir, poxa, eu estou fazendo algo que faz bem para mim e para as pessoas que estão comigo. Então vejo um pouco disso com relação a legado. Maravilha. E passar isso para os outros, inspirar as pessoas para também buscar, né, o que deixa cada um feliz, que é o mais importante, né? Que todo mundo tem que buscar o que realmente lhe deixa feliz. Cara, para fechar o nosso tempo aqui, tá falando no celular aqui, já é mais de 5 horas, estourou nossa 1 hora aqui. Bem na linha do T-game, do jogo, da jogada, qual que é a jogada de sucesso? A gente falou muito aqui de pessoas, como cerne do negócio. O que uma pessoa deveria fazer hoje, um empresário, para dar o próximo passo rumo ao sucesso? Qual que é a principal jogada que o empresário deveria dar, falando de pessoas e empresas? Não, fantástico. É até engraçada a minha resposta, mas assim, o que eu vejo muito nas minhas andanças, na minha história, e junto com empresários e empresárias, é que nós acabamos automatizar coisas que não fazem sentido. Não fazem sentido. No dia a dia a gente vai lá e é aquela história, né? Quero perder peso. E aqui eu estou dando um exemplo de perder peso, porque é mais fácil talvez as pessoas entenderem. E eu já saio procurando uma ferramenta para isso, né? Então saio procurando como eu automatizo isso, né? Então eu vejo lá, sei lá, no Mercado Livre, sem citar, mas Mercado Livre, Polishop, eu saio comprando, alguém me fala, meu Felipe lê um livro, e eu saio colocando uma série de coisas no dia a dia, como se isso fosse
uma melhor que a outra vai me dar resultado. Isso não vai dar resultado. Ele pode até dar algum resultado. Para mim, a principal leitura do jogo, como diz a nossa sessão aqui, é como eu entendo as regras do jogo. E para mim, o principal ponto da regra do jogo é: eu sou muito apaixonado por qualidade, eu sou muito apaixonado pelo produto novo, eu sou muito apaixonado por tecnologia, mas eu deveria ser apaixonado por alavancar minha capacidade. Eu deveria ser apaixonado por alavancar e construir uma máquina onde eu boto lá gasolina, ou sei lá o combustível que for, boto a gasolina e essa máquina gira, sem a minha presença. E eu vejo às vezes a gente interferindo na máquina, mexe aqui, mexe ali, etc., porque faz melhor e eu deveria fazer. Então, toda vez que eu interfiro na máquina, eu não estou alavancando. Alavancando não é só recurso financeiro, alavancar recurso financeiro, pessoa, conhecimento e assim sucessivamente. Eu vou dar um exemplo. Na era agora da questão digital, a gente tem a possibilidade lá, tem os canais todos, né? Mas a gente tem um dia de 24 horas. Então eu venho aqui, se eu sou um vendedor clássico tradicional, de 30 anos atrás, eu faço 2, 3, 4, 5, no máximo 10 visitas por dia, porque as pessoas, eu tenho que me deslocar, tenho que falar, tenho 24 horas, não tenho muito o que fazer. E eu só cresço tendo mais vendedores. Hoje, seja com tecnologia disponível, ou nessa construção dessa máquina que alavanca, que ela amplifica o que a gente faz, ela sistematiza o que a gente faz, a gente tem a possibilidade de romper a nossa relação com o tempo. Talvez seja uma das primeiras vezes na história que a gente está rompendo a relação com o tempo. Ou seja, um vendedor hoje faz um vídeo e ele coloca numa plataforma, ou ele faz um treinamento e mobiliza 1000 pessoas, e ele rompeu as 24 horas. E ao fazer isso, ele amplia o alcance e ele diminui a necessidade de tempo para ter um resultado. Então, para mim, o mais importante é: tu está construindo a tua máquina para ela alavancar e amplificar o que você faz, ou você está interferindo na tua máquina e não deixando ela crescer e romper esse aspecto com o tempo? Todas as empresas, se a gente olhar na história, o tempo está encurtando em relação às pessoas que estão crescendo. Como isso é possível? Construindo uma máquina, sistematizando. Cara, maravilhoso. Estou aqui refletindo e pensando nisso. No nosso encontro passado, tu trouxe muitos exemplos e comentou muito sobre isso também na palestra que tu deu. E é isso, né? As pessoas querem fazer mais, cada vez mais, tem muita informação, muita tecnologia, se perdem, né? Falta tempo para tudo, não tem tempo para a família, não tem tempo para o esporte, não tem tempo para se alimentar bem, porque estão sempre devendo. Por quê? Porque não tem esse mindset de construir a máquina para trabalhar, construir a máquina. Para trabalhar por si. Exato, e ter mais alcance. E é engraçado isso, porque o esforço para crescer 10 vezes mais, eu sei que a gente está terminando, mas o esforço para a gente crescer 10 vezes mais é menor do que o esforço de você crescer 2 vezes mais. Porque quando você se dispõe a crescer 10 vezes mais, você tem que criar algo que nunca existiu. E aí você vai se esforçar para isso. Quando você tem um crescimento de 2 vezes mais, você fala: eu faço um pouquinho mais aqui, contrato 1, 2 pessoas, você coloca o teu esforço para fazer. Vamos construir essa máquina. Fábio, obrigado pelo teu tempo. Muito bom te escutar a tua história, a tua trajetória, esses insights. Espero que o pessoal que esteja nos assistindo aproveitem bastante esse conteúdo também. Vai estar disponível nas nossas redes sociais, no YouTube, no canal The Game do YouTube, no Spotify, no Instagram e no LinkedIn. Compartilhem os insights com quem vocês acreditam que possa ter sentido também. Marquem, deem comentários, façam comentários, compartilhem. E espero que a gente consiga cada vez mais alcançar as pessoas, né? Uma pessoa que a gente impacte, que algo que a gente tenha falado seja relevante, já é um grande resultado para nós. Né? Cara, obrigado. Eu que agradeço, Felipe, por mais uma vez estar aqui contigo. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Espero que o conhecimento seja útil de alguma maneira, né? E que a gente possa levar esse impacto. Se eu puder dizer aqui,
Siga também lá no YouTube, no Instagram, nos dois são Rossetto e Lorenzi, 2 S e 2 T's, Rossetto e Lorenzi, que a gente está compartilhando de conteúdo de graça para estar mobilizando e faz parte do legado nosso aí com as pessoas. Maravilha, obrigado. Até a próxima.